Abuso sexual e intolerância alimentar. Muitas pessoas me perguntam sempre, na verdade, acho que eu recebo quase todo dia uma mensagem de alguém me perguntando: Juliana, a intolerância alimentar que eu sinto, esses problemas gastrointestinais, tem que ter alguma situação lá do passado que tem a ver com o alimento que eu comia, estava ali comendo o alimento e me fez mal? E a minha resposta é não, gente, não necessariamente. Você precisa estar fazendo a ingestão de um alimento, você precisa estar com um alimento ali perto de você. E hoje eu quero mostrar para vocês um caso completamente diferente que é muito comum aqui no consultório. Geralmente, né, quando você é criança, né, o tema de hoje é abuso sexual na infância. Então, como, por exemplo, você tá lá na sua infância, você tem uns 4, 5, 6 anos de idade, você sofre um abuso. A maioria dos atendimentos que eu faço aqui no consultório, as crianças elas não contam para ninguém que sofreu esse abuso. E aí o que acontece? Ela vai carregando dia após dia aquele sentimento dentro dela, e quando ela vai crescendo, vai se tornando adolescente, ela tem consciência do que aconteceu verdadeiramente com ela. Ela fica muito triste, ela fica com muita raiva, com muito ódio, e aquilo vai crescendo cada vez mais. Então, algo que era bem pequenininho, com o passar dos anos, vai crescendo, crescendo, crescendo. Uma outra opção também que acontece muito é: a criança foi abusada, ela vai e conta pro pai, pra mãe, pro adulto, pro responsável, e o responsável não acredita. O responsável finge que não aconteceu nada, não dá o acolhimento que aquela criança precisa naquele momento. E aí o que acontece? Muitas vezes aquela criança que foi abusada, ela sente muito mais raiva do pai e da mãe que não acreditou que o abuso foi verdadeiro do que no próprio abusador. Então aí, nesses dois casos, o que eu quero mostrar para vocês é que independente se a criança contou para alguém ou se a criança não contou para alguém, para o adulto, ela vai dia após dia crescendo aquele sentimento dentro dela do abuso. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: imagina que o abuso aconteceu aqui quando ela tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de idade. E quando ela se tornou adolescente, ela teve consciência do que aconteceu verdadeiramente com ela. Ela ficou muito mal, muito, muito mal. E aí o que aconteceu? Aquele sentimento foi crescendo dia após dia e cresceu, por exemplo, aqui uma insegurança. Maravilha. Depois dessa insegurança, essa criança, esse adolescente foi crescendo, 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 e não foi visto essa insegurança como deveria ser visto. E aí o que aconteceu? Foi lá, o subconsciente criou mais uma emoção dentro dela, mais uma sensação, que foi a ansiedade. E essa ansiedade cresceu cada vez mais dentro dela e foi aumentando. E aquele adulto agora, né, na fase adulta, não deu importância nem para insegurança, nem para ansiedade. E aí o que acontece, né? E todo aquele bolo de emoções por causa do abuso foi crescendo, crescendo, crescendo. E como vocês já sabem, eu sempre falo aqui, as emoções, elas são o quê? Elas são digeridas aonde? No intestino. E se aquela emoção que era pequenininha hoje tá gigantesca, que você não tá dando conta, o seu intestino também não está dando conta. E aí o que acontece? Vem aqui e vem com problemas gastrointestinais. E aí, esse problema gastrointestinal pode o seu intestino ficar preso, pode ser que o seu intestino comece a soltar, e você fala assim: meu Deus, mas o que será que aconteceu, que eu não consigo mais, meu intestino não está funcionando como eu gostaria. Então, primeiro veio uma insegurança, depois veio uma ansiedade, aí começam os desconfortos gastrointestinais, e aí vem a intolerância alimentar. Por quê? Porque o seu subconsciente, o seu corpo, tá dando alerta para você, ó, existe uma causa raiz aqui, lá na sua infância, que você não tratou e que precisa ser olhada, vista, ressignificada, precisa aquela criança ser acolhida. Então vai aumentando, começa com coisa leve e vai aumentando dia após dia. Depois dessa intolerância alimentar aqui, provavelmente você pode tirar o prazer de viver, o prazer de se alimentar, o prazer sexual, e gente, aí cada vez mais, vira uma depressão muito forte, uma ansiedade muito forte, e aí vai, cada caso é um caso. Mas o que eu quero contar para vocês é que se houve um abuso sexual na sua infância ou de alguém que você conheça, é necessário ressignificar, é necessário acolher aquela criança que sofreu o abuso,
Aquela criança que precisa. Por quê? Porque senão, dia após dia, o subconsciente vai aumentando os sintomas. E quando você vai ver, você está com vários sintomas, mas que a causa inicial, a causa raiz é uma só, que é o abuso. Então, gente, fica um aviso para você que foi abusado ou conhece alguém que também foi abusado e que sente muita vergonha, às vezes, de contar, carrega esse sentimento dentro de você ou daquela pessoa que, dia após dia, você vê que aquela pessoa está cada vez se afundando mais. Envie esse vídeo para essa pessoa, para ela entender que ela não precisa mais carregar toda essa emoção que não está conseguindo ser digerida dentro do intestino dela. Para quê? Para que ela comece um 2021 muito mais leve, muito mais tranquila, deixando o que é do passado no passado, ressignificando o que precisa ser ressignificado e reprogramando a mente dela para que ela viva uma vida mais leve, mais tranquila e mais saudável. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, envie esse vídeo para alguém que precisa dessa informação.